em 1 aos Coríntios capítulo 11, mas temo que assim, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que aconteceu com o cristianismo? Parte 3. Bom dia, mais um vídeo. Vamos lá. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, também diz assim, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento começa pela casa de Deus. Vamos lá, mais um vídeo. Segunda-feira, um dia maravilhoso. É muito engraçado, estava aqui esperando o rapaz que vende produto de limpeza, porque o carro de som é muito alto. É muito engraçado a gente que edita vídeos, né? Então tem que esperar, porque sempre tem os barulhos externos assim que atrapalham. Mas é assim, né? Ganhando o pão de cada dia dele também, em nome de Jesus. A gente vê em Lucas capítulo 22, quando Satanás entrou em Judas. No Evangelho de Lucas ele relata muito claro assim, Satanás entrou em Judas. E ali ele já entrou naquela situação de procurar entregar Jesus. E ali recebeu 30 moedas de prata. Foi pago o preço. Interessante que todo esse acontecimento ele é profetizado no livro de, parece que Isaías, no livro de Salmos também fala. Assim, é incrível, até o valor do preço de traição. Interessante quando o texto ali ele está nesse texto, quem olha parece, não dá para perceber que realmente, mas o cumprimento dessa profecia e mediante assim o que Jesus passou. O evangelho puro. Então o apóstolo Paulo ele temia que o povo realmente saía da simplicidade do evangelho, da simplicidade que há em Cristo. E isso daí foi inevitável. Nós vimos assim nos vídeos anteriores, ali eu coloquei assim os acontecimentos, a cronologia, o cronograma ali da formação da igreja, a formação da igreja como denominação, e mediante a mensagem que eu quero passar é que nós como igreja, a Bíblia nos ensina que a responsabilidade é individual. Então é tempo para você refletir a tua fé. Você está seguindo Jesus como? Você está seguindo um líder ou você está seguindo Jesus? Uma vez uma senhora assim parou e abordou eu estava vindo da padaria e ela me convidando para ir ver o Padre Marcelo. E o Padre Marcelo e você via a mulher com a senhora com aquela mente fechada e tal. Eu falei, olha, eu sigo Jesus, eu não sigo o Padre Marcelo. Não, mas você tem que ver o Padre Marcelo. Eu falei, não, eu sigo Jesus. O Padre Marcelo não oferece nada para mim. Então a gente vê claramente como essas pessoas são doutrinadas e ensinadas a seguir assim um líder e não seguir Jesus. Então Jesus ele saiu do foco assim de muitas instituições e há muito tempo. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra Satanás. E o autor de tudo isso realmente é o nosso inimigo, que Jesus ele sempre alertou. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E ali nós vemos ali as tentações. Satanás ele querendo a primazia e ali a adoração a si próprio. E quando a gente vê ali na tentação de Jesus, a gente começa a entender muitas coisas. Então, Satanás entrou em Judas e ali ele teve aquela atitude. E ali próximo ali à morte e crucificação de Jesus, ali estava Jesus num momento muito difícil, muito difícil. E aí nós vemos assim no decorrer, com a missão que os apóstolos, assim, levando o evangelho, a destruição do templo, perseguição de Roma contra os judeus e contra os cristãos. Nero incendiou Roma e ali culpou os cristãos. Então começou muitas coisas a acontecerem.
Nós vamos agora nos dias de hoje, vamos lá nos anos 80, vamos entender o que aconteceu na nossa época, no nosso período, na nossa geração e as gerações que estão para vir aí, o que aconteceu com a igreja, por que muitas igrejas? Interessante que a gente vê na história, na época de Calvino, de Lutero, e eu cito Zwinglio também, da Suíça, que é discípulo de Calvino, eles mesmos, eles tinham convergências com relação à doutrina. Né? Doutrina da Santa Ceia, por exemplo, Lutero Lutero, assim, ele não tinha, assim, concordância com Calvino, né? Um acreditava sabe, a Santa Ceia simbólica e a consubstanciação que Lutero defendia, e aí por diante. Então, daí começou divisões. E aí nós vemos também Zwinglio, quando os anabatistas, né, o significado dos anabatistas, o sentido, por que anabatistas? Porque eles se rebatizaram, eles não aceitavam o batismo católico. E então eles, ali, Zwinglio, interessante, um homem reformado, consentiu na perseguição e morte deles na Suíça, porque a igreja também está ligada praticamente ao governo, praticamente ao império naquela época, da Suíça, e nós vemos assim caindo no mesmo erro. Então nós vemos claramente que a luta, ela não é contra a carne, não é contra o homem, né, e a carne e o sangue, mas é contra Satanás e as potestades. O quanto que de repente a pessoa por um momento ela desviava e partia para uma situação de ignorância e de uma atitude carnal, como aconteceu muito naquela época. Então, aí nós vemos assim, que está lá em Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 6, 10, depois vocês vão ler. Amor ao dinheiro, raiz de todos os males existentes na terra, né? E alguns se desviaram da fé, porque assim se pegaram ao dinheiro. Isso daí era um ponto fundamental que acontecia ali, nós vemos assim as doutrinas da indulgência, nós vemos assim, sabe, outras coisas surgindo. No nosso período, nós vemos a doutrina da prosperidade, o comércio da fé, surgindo os mercenários, amuletos de milagre, isso daí por conta dos neopentecostais. E agora nós vemos assim, eu vou ler aqui uns acontecimentos, né? A fé, se você crê, né? A fé, se você crê, isso é o fundamental. Isso é o fundamental do princípio dos ensinamentos de Cristo. Nascimento de Cristo virginal, a morte vicária e expiatória, ressurreição corporal de Jesus, ascensão aos céus. Se você crê nisso, perdão dos pecados em Jesus, se você crê na volta de Jesus, o juízo final e a vida eterna. Isso aqui é fundamental. Mas o interessante é que dentro desses conhecimentos, assim, o quanto de heresias que surgiram, o quanto que disseminaram. Nós vemos assim a doutrina da indulgência, que o poder papal, por exemplo, o Papa, ele por exemplo, dita o caminho para a pessoa sair do purgatório e aí por diante, e aí tem a pessoa, agora ela sacrifica pelo outro, não é mais o sacrifício de Jesus, é um atalho, né? Então são doutrina de homens, isso aí são coisas de homens, não tem nada a ver com os evangelhos, não tem nada a ver com as escrituras, sai totalmente fora. E nós vemos assim por diante. E o quanto a igreja ela corre o risco, e até hoje, são coisas que até hoje acontecem e sempre vai acontecer. Mas a mensagem que eu quero passar para você eu não estou aqui como juiz, sou um homem falho como todos e como qualquer um. Quem é juiz é Deus. Mas nós vemos assim, tem doutrinas e costumes, assim, principalmente das doutrinas de prosperidade, eu jamais seguiria isso. Pelo chamado que o Senhor Jesus me deu, quando eu converti ao Senhor, eu ouvi a voz do Senhor,
Então, eu jamais iria obedecer. E a palavra do Senhor nos ensina que nós escutamos a voz do verdadeiro pastor. Nós escutamos a voz. Amém? E aí nós vemos assim, no decorrer, nos acontecimentos, o Império Romano no cristianismo, o cristianismo no Império Romano. Lá em Apocalipse, a ordem de Deus é: sai dela, povo meu. No livro de Apocalipse eu fiz assim um ensinamento na igreja de escatologia, fim dos tempos, e ali eu falei sobre a grande Babilônia, que está lá em Apocalipse, e nós vemos claramente, se Deus ele não poupou, gente, Deus não poupou as nações que perseguiram o povo dele. Também não será assim com Roma e com o sistema romano. Não será assim, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem povo de Deus assim dentro do catolicismo romano. Como também tem povo de Deus dentro das igrejas evangélicas. Porque você participar de uma denominação, você ter carteirinha, você ter ali um grau hierárquico, não quer dizer nada com a tua salvação. Nós vemos assim, nesses movimentos, que dizem que supostamente acontecem milagres, principalmente os neopentecostais, que pregam aí a doutrina da prosperidade, que ali as pessoas recebem cura, que as pessoas recebem... sabe, eu não duvido disso, porque no nome de Jesus, o nome de Jesus ele tem poder. Colocará a mão nos enfermos e serão curados, expulsarão demônios, sim, tem manifestação de demônios? Tem. Já expulsei demônio, sou homem de Deus. Mas isso daí não é rótulo de salvação. Porque a gente vê lá no juízo final, que Jesus falando ali, parece que é em Mateus ou é Lucas, que muitos chegarão naquele dia e dirão a ele assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus vai falar diretamente para eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, sinônimo de autoridade, de expulsar demônio, sabe, não quer dizer que você é salvo. Salvo é você ter na sua vida a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Benignidade, bondade, mansidão, temperança, e tendo uma vida reta, buscando santificação, sendo separado para Deus. É isso que realmente te conduz ao caminho do reino dos céus. Então nós vemos assim nos anos 80, até hoje, 2020, nos anos 80, na minha época, surgiu o movimento Hare Krishna, Chico Xavier, LBV, Movimento Nova Era. Talvez muitos não tenham conhecimento do que é isto, nem aprendeu assim com seus líderes, Hercólobos, Planeta X, um planeta que iria destruir a Terra, estava vindo de encontro. Fim do mundo no ano 2000, anotei tudo aqui. Seres extras dimensionais, que começou agora um movimento novo, eles recebem ali entidades e para eles essas entidades são seres de outro planeta falando com eles de forma telepática, totalmente fora. Nos anos 80, 90, satanistas infiltraram em algumas igrejas evangélicas, igrejas grandes, fortes, e contaminaram, e ali lançaram ali um veneno. Isso daí tem relatos e ex-satanistas que se converteram e eles relatam isso daí realmente, o que acontecia. Deus ele sabe todas as coisas. Os neopentecostais, depois nova data, fim do mundo 2012, E estamos aqui, gente, já é 2020. E o segredo, começou a aparecer aí algumas coisas, o segredo, o homem autossuficiente, você traça o seu futuro. Você traça o seu futuro. Então, tudo coisas que realmente assim, distanciando o homem assim de Deus, distanciando o homem de Cristo, tomando o seu rumo por si mesmo. Doutrinas da prosperidade, já falei, e aí que aconteceu? Surgiu igrejas materialistas, o perfil social que você se escuta até mesmo nas mídias, assim, o perfil social é o que você tem que ser o melhor, tem que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa. E aí aconteceu, consequência disso, igrejas frias, sem poder, pregação tais: hoje é o dia da tua vitória,
Ser pastor, ter uma igreja, agora já é status. Antigamente era não era bem visto, antigamente. Então é status. E aí começou a surgir muitas coisas, muitas coisas. E em 1 Pedro, o que nós lemos? O juízo começa pela casa de Deus. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Então, qual será o fim? Então, todas essas coisas que eu coloquei para vocês, então, se o juízo começa pela casa de Deus, então, e aqueles que não obedecem ao Evangelho? Hare Krishna não obedece ao Evangelho. Chico Xavier nunca obedeceu ao Evangelho. Legião da Boa Vontade, LBV, nunca obedeceu ao Evangelho. Essas pessoas aí do movimento Nova Era que buscam outro espírito, buscam, sabe, outros caminhos, nunca seguiram o Evangelho. É onde que nós temos que pregar e anunciar a volta de Cristo e a salvação em Cristo Jesus para todas essas pessoas. Então, eu não sou uma pessoa para solucionar problemas, eu sou uma voz que clama, que anuncia a volta de Jesus e a salvação em Jesus Cristo. Essas coisas sempre vão surgir, sempre vai ter os mercenários. Isso sempre eu digo, né, até o tempo que Deus determinar. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Jesus está voltando e, como diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, sai dela. Então o Senhor Deus, ele tem o seu povo, lavado e remido no sangue de Jesus, que crê na volta de Jesus, que crê em Jesus. As igrejas, hoje tem muitas igrejas. Tem igrejas idôneas, igrejas que realmente seguem, pastores, líderes idôneos, homens de Deus, que estão aí buscando a salvação. Não são mercenários, não são egoístas, não têm amor ao dinheiro. Eu conheço muitos que estão aí. Então, nós vemos assim, qual é a visão que hoje essas pessoas têm da igreja? Qual é a visão que eles têm da igreja hoje? Então tem uma visão muito distorcida. E nós vemos assim um cenário. Os pastores evangélicos são vistos como explorador da fé alheia e mercenários. O católico romano mantém uma relação com o mundo e é possível ser católico não praticante, bem como eles também não anunciam a salvação. Não anuncia a salvação. Isso é muito sério. Assim como também essas igrejas aí que não anunciam a salvação, muitas das vezes não anunciam uma vida correta diante do Pai. Não sou juiz para julgar. Quem julga é o Senhor. Mas, mediante as Escrituras, nós vemos que deixa a desejar e muito a desejar. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Poderia falar muito mais coisas. Em Marcos 16, assim diz que, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, né? Ide anunciar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão manos enfermos e serão curados. E ali nós vemos ali sabe, os sinais seguindo aqueles que creem, é aqueles que acreditam. E eu creio. A igreja dos anos, praticamente dos anos 90, começou a entrar num esfriamento. A igreja entrou numa situação assim, ela se perdeu em muitas coisas. E eu sinto que hoje o Senhor Jesus, Deus, ele está entrando com um verdadeiro avivamento. Vai haver uma mudança muito grande. Essas igrejas doutrina da prosperidade aí se preparam porque os coaches aí estão competindo com vocês aí. Então, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas estão acontecendo. A gente vê, assim, sinais eminentes muito próximos assim. Fiz um ensinamento de escatologia há pouco tempo, e se Deus permitir eu vou estar passando também algumas coisas assim nesse canal, e com relação à volta de Cristo, o momento que estamos vivendo agora, sinais de profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e vão acontecer também. E aí nós vamos falando da graça de Deus. O que aconteceu com o cristianismo? E até hoje acontece.
mas tem homens de Deus, existe ainda 7.000 que não se dobraram o joelho a Baal, que estão aí anunciando Jesus, que tem amor, tem muitos pastores aí que têm amor, que estão aí caminhando. Então é tempo de você rever a tua fé, você rever a tua vida com Cristo. As pessoas hoje se prenderam ao mundo material, igreja materialista. Olha, dos anos 90 até hoje, igrejas materialistas. E não é isso que Jesus quer. Jesus, ele quer o ID. Ele quer que você anuncie a salvação, anuncie a volta dele. Eu creio que a riqueza é um dom de Deus. Tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são prósperas, a pessoa põe a mão e é próspera. E não sou contra a riqueza, não sou contra, mas nós vemos assim como que as pessoas estão hoje usando o seu benefício, o seu dinheiro, como as pessoas estão hoje usando. Então, é tempo de nós refletirmos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais um vídeo em nome de Jesus. Interajam no meu canal, curtem lá, comentem alguma coisa. É muito importante para manter o canal. Não estou preocupado com quantidade, tenho lá 29 inscritos lá. E eu sei que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus. E alguém vai ser alcançado. Não estou preocupado com crítica, se você discorda, se você concorda. Isso aí faz parte. Mas uma coisa é, Jesus está voltando. Deus abençoe. Muito obrigado.